Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Fiscalização e renúncia de receitas públicas são abordadas no 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Assessores de comunicação participam de oficina. Crise e aprimoramento institucional também são debatidos em encontro. Agora, no TCE Notícias. A fiscalização de receitas e as renúncias de receitas públicas foram os temas abordados no 2º dia do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Boas práticas na fiscalização de obras e o aprimoramento do sistema de controle interno dos jurisdicionados também foram compartilhadas. Confira. A tarde do 2º dia do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas contou com diversas palestras em Cuiabá. No auditório da Escola Superior de Contas, a mesa foi composta pelo conselheiro-presidente do TCE de Mato Grosso, Antônio Joaquim, o conselheiro e vice-presidente da Tricom, Walter Albano, o procurador do Ministério Público de Contas de Mato Grosso, Gustavo Deschamps, e o governador Pedro Taques, que parabenizou a realização do evento. O Tribunal de Contas mudou a sua lógica, antes estava pensando no passado, hoje está pensando no presente. Isso é cumprir o que diz o artigo 37 da Constituição, buscar a eficiência, a economicidade, no mesmo momento em que as obras estão sendo e as ações sendo realizadas. A palestra principal foi ministrada pelo vice-presidente do TCE de Mato Grosso, conselheiro Walter Albano, que abordou o tema a fiscalização das receitas e renúncias de receitas públicas pelos tribunais de contas. O conselheiro também abordou a resolução de diretrizes, que vai orientar todos os tribunais de contas em como exercer o controle externo sobre a receita pública e a renúncia de receita. É nosso dever nos organizar, estudar, aprender, no sentido de fazer com que o nosso trabalho de controle externo conduza as administrações a atuar de forma correta, de atuar de forma planejada e atuar de forma eficiente na tributação e na arrecadação dos recursos públicos. Jorge Eduardo Salgado Salles, do TCE do Rio de Janeiro, também tratou sobre receita pública e demonstrou o funcionamento da Coordenadoria de Controle da Receita do Tribunal Fluminense. A Coordenadoria atua em toda essa área, desde a cobrança administrativa, desde a fiscalização, processo administrativo tributário, cobrança judicial, que hoje é um problema para os tribunais de justiça de todo o Brasil. Outro destaque foi para o TCE do Ceará, que apresentou um manual de fiscalizações. Já o Tribunal de Contas de Goiás exibiu um projeto considerado pioneiro no Brasil. Foi criado um laboratório móvel de auditoria em estradas. Um projeto que trouxe muito aprimoramento para a fiscalização de obras públicas, melhorando aí a qualidade dos serviços prestados nas obras de pavimentação asfáltica, possibilitando aí apuração de irregularidades, podendo inibir possíveis desvios, né? Punir responsáveis quando necessário. E ainda tarde, na apresentação de boas práticas dos tribunais, temas relevantes para o controle e transparência das ações foram ressaltados. O debate foi mediado pela analista de controle externo e membro da Comissão de Coordenação Geral do MMD, Gislaine Fernandes, que avalia de forma positiva a busca pela excelência dos tribunais. Essa predisposição já de todos os tribunais fazerem as suas autoavaliações e detectarem as suas falhas e procurarem melhorar o desempenho do serviço, isso por si só já é um ganho que a gente precisa de considerar e agora é multiplicar mesmo essas práticas para a gente atingir o objetivo maior, que é uniformizar os procedimentos e melhorar a qualidade desse segmento da atividade pública, que é o controle externo. Um dos assuntos foi o modelo de efetividade e transparência das execuções na era digital, em funcionamento no TCE do Paraná desde 2006. A apresentação foi feita pelo coordenador de execuções, Marcelo Lopes. Com essa oferta de ferramentas, a gente consegue diminuir custo, a gente consegue oferecer um resultado muito melhor para a sociedade.
Essas experiências positivas foram selecionadas pelo MMD, que é o marco de medição de desempenho dos tribunais. Além desses assuntos, outras 2 boas práticas foram apresentadas nesta tarde. Corregedoria do Tribunal de Contas de Rondônia e ainda a Assessoria de Comunicação Institucional do TCE do Rio Grande do Sul. Destaque também para uma prática de sucesso realizada no Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso. O projeto Aprimora foi apresentado pelo auditor público externo, Gabriel Liberato Lopes. Já iniciamos a avaliação da alimentação escolar. No ano de 2017 já está previsto a avaliação das contratações públicas, de gestão financeira dos municípios e em nível de entidade. Já o início dos trabalhos desta quinta, último dia do encontro, foi marcado pelos debates envolvendo os desafios que devem ser enfrentados pelas instituições em tempos de crise. Acompanhe na reportagem. No terceiro e último dia do evento, a primeira palestra abordou os novos caminhos das instituições em tempos de crise. O enxugamento da máquina pública, que afeta diretamente todas as instituições, tem feito com que os órgãos de controle também avaliem a atual situação econômica do país. Os tribunais não vão ser protagonistas, eles já estão sendo, né, e serão cada vez mais chamados a ocupar um papel de destaque na sociedade brasileira. O escândalo da Petrobras, o número expressivo de partidos políticos, um presidente interino que assumiu o comando do país, foram assuntos colocados em debate aos membros dos órgãos de fiscalização. Não há alternativa sem eleições, né? Então, eleições e democracia é a única saída, né? Agora, isso tem que se combinar controles externos sobre os governos e controles sociais sobre o governo. O 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas trouxe temas atuais que ainda não haviam sido debatidos com membros dos tribunais de forma coletiva. É o momento que os tribunais de contas trocam as informações, as suas experiências e nós estamos levando para os nossos tribunais essas informações e esse banco de evolução que existe nos diversos tribunais. O evento reúne 34 representantes de tribunais de contas e ministérios públicos de contas do país, promovendo a troca de experiência entre os participantes. 16 tribunais de contas do Brasil apresentaram cases de sucesso. Isso gerou uma sinergia muito forte e certamente vai contribuir para que outros tribunais de contas absorvam aquela experiência e melhorem no sentido de se aprimorar cada vez mais. Ainda pela manhã, o ministro substituto do TCU e presidente da Audicom, Marcos Benquerer, presidiu os trabalhos. Basta olhar todas as palestras, o auditório lotado, né, todos atentos, participando. Isso aí é muito importante, mostra que os temas são muito atuais, de grande interesse da comunidade, dos tribunais de contas, e todos estão aqui interessados em aprender e melhorar seus conhecimentos para ter um desempenho melhor quando voltarem para suas cidades, suas regiões. Um dos assuntos foi o protagonismo e a governança local como base para o desenvolvimento. A combinação inteligente de recursos mais planejamento para uma política mais efetiva. O assunto foi abordado pelo gerente de políticas públicas do SEBRAE Minas Gerais, Bruno Quick. Ele fala também sobre a parceria com os tribunais de contas. Começamos por estimular, encorajar, dar segurança para os gestores públicos a comprarem localmente as pequenas empresas, que é algo previsto na Constituição e já regulamentado por lei. E a entrada dos tribunais fez com que o número de municípios que implementavam a lei saltasse, fosse multiplicado por 4 em 3 anos. Então, uma das melhores experiências que o SEBRAE tem é a parceria com os tribunais de contas, temos muito a agradecer. O desafio para o controle e máxima efetividade constitucional, o cenário atual dos tribunais de contas também foi tema de discussão. O professor de Direito da PUC Rio Grande do Sul, Juarez Freitas, garante que o futuro do sistema de controle de contas passa por importantes inovações. Cada vez mais vão ter que participar ativamente da chamada, entre aspas, 4ª Revolução Industrial. Quer dizer, utilizar a inteligência artificial, utilizar algoritmos, utilizar Big Data, análise de dados, mineração de dados,
para realizar bem a sua atividade em termos contínuos, não é? E nesse aspecto, por exemplo, o georreferenciamento já é feito em alguns pontos do país. Nós precisamos estender esse tipo de técnica. E amanhã você confere aqui em nosso jornal como foi o encerramento do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Confira também outros detalhes da programação no site da Atricom em www.atricom.org.br e no portal do TCE. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, né? O www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.